por que que a próstata continua crescendo? A questão que me vem sempre à mente com progressão de doença é que quanto melhor a nossa avaliação pré-tratamento, maior será a nossa certeza que a doença progrediu. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes tratamentos para hiperplasia de próstata são iniciados sem uma avaliação pré-operatória correta. O paciente, quando está lá com seus 40, 45 anos, sem sintomas, no meu modo de ver, ele tem que ter uma avaliação rotineira de como que ele urina, como que é esse estado normal, esse estado basal numa idade jovem, para que à medida que for envelhecendo, nós tenhamos o que? Um comparativo. E nós temos alguns critérios para dizer, então, se essa doença, se essa hiperplasia de próstata progrediu ou não. Nós temos critérios subjetivos, que são os relatos do paciente e os scores de sintomas, e nós temos formas objetivas, que é a urofluxometria, já vou explicar para vocês, a ultrassonografia, o estudo urodinâmico e quando nós temos surgimento de indicações imperativas de cirurgia, que daí no meu modo de ver já é tarde, ou seja, você perdeu contratilidade do músculo da sua bexiga, né, o músculo detrusor, houve formação de pedras, de cálculos dentro da sua bexiga ou em casos mais graves, extremos, perda de algum grau de função renal, tá? Então, para mim aí jogar a toalha porque você deixou de observar e de identificar essa progressão no momento correto. Você vai tratar já um homem que já sofreu obstrução, que já está usando uma sonda. Então, no meu modo de ver, nós temos que ver o homem ao longo do seu envelhecimento para que a gente evite desfechos como esse. A urofluxometria é um exame muito fácil. A urofluxometria nada mais é do que o seu bom e velho xixi, ou seja, você vai fazer o xixi, correto? Você vai no banheiro e urina. A urofluxometria nada mais faz do que quantificar qual que é essa velocidade que a sua urina sai da uretra. Então você vai num vaso sanitário, uma privada específica, que tem uma balancinha embaixo que capta a sua urina e vai dar pra gente o volume que você urinou, a velocidade desse fluxo. E também nós podemos fazer uma aferição do resíduo urinário, quanto sobra na sua bexiga depois que você urinou. Para você ter uma ideia, um fluxo bacana é em torno de 15 a 20 ml por segundo, um fluxo máximo, o pico da curva de fluxo. E o resíduo, não deve sobrar muita urina na sua bexiga. Alguns ml, 30, 50 ml é aceitável, mais do que isso, talvez você já comece a estar com um processo de obstrução. E, portanto, é um exame não invasivo, pode ser feito na sua consulta de rotina com o urologista, nos nossos encontros, nas nossas consultas são feitas no próprio consultório. É uma excelente ferramenta para ser feita antes de qualquer tratamento. Hoje, eu não recomendo que ninguém comece nenhum tratamento medicamentoso, quem dirá cirúrgico, sem ter feito uma urofluxometria, para ver como que é esse jato urinário e qual vai ser a resposta do medicamento sobre o jato urinário, sobre o fluxo urinário. Portanto, é uma ótima ferramenta para acompanhamento, para segmento e também vai nos auxiliar para indicar ou não estudos mais invasivos. O outro exame fundamental é a ultrassonografia. Quando nós falamos em ultrassonografia no consultório, nós perguntamos, você fez algum ultrassom recentemente? E é muito difícil para o paciente entender que o ultrassom ele tem várias finalidades e cada ultrassonografia serve para um objetivo específico. Portanto, é nosso papel como médicos, urologistas, pedirmos ao ultrassonografista o que nós desejamos avaliar. E eu sempre peço algumas coisas para serem avaliadas. Uma delas é o tamanho da próstata. Óbvio que nós queremos saber se a próstata está aumentando, se está grande ou não está. E uma que é pouco falada ainda é a espessura do músculo da bexiga, a espessura do detrusor. Já existem trabalhos mostrando que espessura do músculo, não da parede da bexiga inteira, mas espessura do músculo. Por quê? Porque tem gordura, tem outras camadas. Mas quando a espessura do músculo está maior que 2,4 milímetros, já é um indício que você está sofrendo um processo de obstrução. Bexigas que têm esse músculo extremamente fino, delgado, talvez já sejam bexigas que passaram do processo de obstrução e entraram na fase de falência, que nós chamamos de detrusor hipoativo. O outro exame é a urodinâmica. A urodinâmica já é um método mais invasivo, mas calma, não se assuste se você tiver uma indicação de urodinâmica. Não é o fim do mundo. Simplesmente nós falamos que é invasivo porque vai ter que ser passado um fino catéter na sua uretra para avaliar as pressões na hora que você faz o exame que eu já falei de urofluxometria. E por que ela é tão importante no meu modo de ver? Eu vou fazer aqui um parênteses.
Existem várias escolas, várias linhas que encaram isso, mas eu não gosto de operar nenhum paciente sem ter feito a urodinâmica. Por quê? Porque ela mostra para mim a pressão no interior da bexiga enquanto você urina. E por que isso é tão relevante? Primeiro, durante a fase de armazenamento, enquanto nós estamos aqui batendo um papo, você está no seu escritório trabalhando, muitos pacientes podem ter contrações da bexiga. Mas você vai se perguntar o que isso tem a ver? As contrações da bexiga devem ocorrer na hora que você dá o comando para urinar. Só que em alguns pacientes, enquanto você está lá em outras atividades, eles apresentam essa contração. É chamada hiperatividade detrusora. E isso pode ter uma relação com desfecho cirúrgico. Pacientes com hiperatividade detrusora podem ter maior chance de incontinência no pós-operatório, uma frequência urinária muito aumentada no pós-operatório, e é legal você saber disso antes da cirurgia. O outro ponto é quando nós chegamos então na parte de urinar, que chama-se estudo pressão-fluxo. Eu quero saber justamente se a contratilidade da sua bexiga foi comprometida ou não. Então, muitas vezes o paciente é encaminhado para a cirurgia sem um estudo urodinâmico, não vejo problema nenhum nisso. Como eu falei, são duas escolas, né? A minha conduta realmente é de fazer esse estudo antes, mas os pacientes fazem a cirurgia e não melhoram. Por quê? Porque já perdeu a contratilidade, é aquele balde de água fria, né? No paciente, no médico, o paciente começa a achar que a cirurgia foi ineficaz, mas muitas vezes é o músculo da bexiga, o detrusor, que não funciona. Quando nós sabemos isso de antemão, isso não muda a conduta, mas é uma frase que eu gosto muito, muda totalmente a conversa. Você vai estar indo para a cirurgia já com uma perspectiva melhor de como é que vai ser o seu resultado cirúrgico. E também pode sim, nos dias atuais, as vertentes estão caminhando para isso, mudar a conduta. Porque as bexigas que contraem pouco, o detrusor hipoativo, nós temos que promover um maior grau de desobstrução. E aí ganha força técnicas como a enucleação de próstata. Nós vamos falar em vídeos futuros o que é essa técnica, que tira uma maior quantidade de volume prostático nesse processo de desobstrução. Portanto, o estudo urodinâmico ou a urodinâmica é o padrão ouro para a determinação de obstrução intravesical e de avaliação da reserva do seu músculo da bexiga, o detrusor. Então, em geral, ela é feita quando há falha de um tratamento clínico ou quando há uma indicação cirúrgica, né? Então, ela traz informações muito importantes sobre a dinâmica miccional. Quando nós pensamos em mudar, talvez, de um tratamento medicamentoso para um tratamento cirúrgico, existem algumas condições aqui. Nós podemos classificar em condições imperativas, ou seja, que obrigam praticamente você a ir para o tratamento cirúrgico. Eu costumo brincar lá no consultório, né? Brincar para descontrair um pouco, porque é uma situação tensa. É aquela situação que, olha, se correr o bicho pega e se ficar o bicho come. Ou seja, você tem que encarar uma cirurgia para a próstata, que é quadros já graves de insuficiência renal, quando você tem retenção urinária, precisando usar um catéter, quando você tem infecções de repetição, formou pedra dentro da sua bexiga, sangramento urinário, sim, a próstata quando cresce pode formar veias grandes, chamadas varizes prostáticas, e levar aí a sangramento na hora da micção. Progressão da doença, o tratamento medicamentoso não está sendo suficiente para impedir o crescimento da próstata. E existem outras condições optativas, ou seja, pacientes que já têm essa visão da desprescrição, ou seja, não querem envelhecer tomando remédio, então eles optam por uma solução de cura e não de controle, né? Então a cirurgia é a cura, o tratamento medicamentoso é o controle ou a evitar a progressão. Quando não se adapta com o medicamento, tem efeitos colaterais. A questão de custo também, você vai ter que ficar investindo no seu tratamento por 20, 30 anos, né? Por que isso? Porque o tratamento medicamentoso não é assim, você tomou e você curou. Não, você tem que tomar, enquanto você toma os sintomas diminuem ou ficam controlados e quando você para de tomar esses sintomas se acentuam. E também a questão do que eu já comentei do perfil de urologista. Existem linhas que têm um perfil mais conservador, outros já têm um perfil mais cirúrgico, que já preferem partir para um tratamento definitivo. Então isso tem que ser muito bem conversado entre médico e paciente e algumas vezes o médico tem que se colocar e mostrar para o paciente que está havendo a progressão da doença.